Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e estamos aqui mais uma vez para falar de Fantasy Football. Vamos para a semana 13 da temporada da NFL, semana 13 do Fantasy Football, penúltima semana antes dos playoffs, né? Os playoffs em grande parte das ligas aí começam na semana 15, então temos aí semana 13 e semana 14 para resolver as nossas vidas, né? Para se classificar para os playoffs, para garantir um bye, para ficar com um time aí um pouquinho mais bem colocado, bem ajeitado para chegar nos playoffs voando, né? Então vamos que vamos, a maioria das ligas já com trade deadline fechada, né? Então por coisa pra gente falar de trade e tudo mais, vamos fazer aquele nosso esquema de sempre, vamos falar sobre os jogos. Vamos passar aqui um pouquinho sobre as partidas dessa semana, tudo que vai acontecer essa semana da NFL, depois de uma semana de Thanksgiving, com o Josh Jacobs explodindo absurdamente, algumas lesões importantes. Então vamos ver como é que vai se desenrolar o Fantasy Football para a próxima semana. Queria pedir para você, antes de mais nada, se inscreve no nosso podcast, por favor. Deixa sua inscrição aí no nosso podcast, curte, compartilha com os amigos, todo mundo que gosta de NFL, que gosta de Fantasy, que quer começar a jogar Fantasy, compartilha pra rapaziada, deixa o seu feedback lá, né, estrelinha, dependendo de como for na sua plataforma, um comentário, uma coisa positiva lá pra gente, que isso vale demais. Como eu sempre falo, né, pra você isso pode ser algo bem simples e não valer de nada, mas pra gente vale muita coisa, pode ter certeza disso. E sem mais delongas, vamos começar com New England Patriots e Buffalo Bills. Jogo bem legal de quinta-feira. Vamos falar sobre esses Patriots que não tem muita coisa pra gente falar, não. New England Patriots é uma coisa apenas. Rhamondre Stevenson Futebol Clube é o running back do New England Patriots pra gente se ater e pra gente ficar de olho sempre. O confronto contra o Buffalo Bills não é dos mais simples do mundo, mas a defesa dos Bills tem sido uma defesa que tem permitido até de certa forma pontuações mais altas para os running backs nas últimas semanas. E o Rhamondre Stevenson tem uma questão interessante, que é o Damien Harris machucado. Então o Damien Harris machucado deve dar um boom na questão de corridas para o Rhamondre Stevenson, né? O Rhamondre Stevenson que vem sendo aí possivelmente o running back mais acionado na liga nas últimas semanas, né? Nas últimas semanas da temporada. São 5 semanas seguidas com pelo menos 22% de target share aí pro Rhamondre Stevenson. Já tem 60 targets na temporada. Pra você ter uma noção, só o Jacoby Myers do New England Patriots tem mais target que ele. E são 61 targets. Então é um target a mais. Ele é basicamente o jogador que mais tocou na bola. Ele é o jogador que mais tocou na bola nesse ataque. E é o jogador que mais recebeu passes e targets, que tem mais recepções. Ele tem 50 recepções. Então assim, o Rhamondre Stevenson tem sido um jogador muito sólido pelo esse volume aéreo, como eu tenho falado. E agora sem o Damien Harris, ele tem tudo para ter uma semana bem produtiva, mais uma vez, mesmo contra um Buffalo Bills. O resto do time do New England Patriots é um time que a gente não tem o que a gente apostar muito, né? Jacoby Myers meio baleado, a gente não sabe se joga essa semana, tá questionável ainda. Devontae Parker, Hunter Henry, é um cara que fez um jogo bom na semana passada, mas eu acho que é uma dica assim, se a sua liga ainda tiver trade deadline, é um cara pra você até tentar buscar uma venda. É um cara que não tem feito uma temporada muito boa, não vem fazendo bons jogos. Teve 2 bons jogos que ele fez aí, 60 jardas e um touchdown. Um jogo na semana 6 contra Cleveland e o jogo da semana passada contra Minnesota. De resto, ele tem sido um cara muito, muito abaixo do que a gente até imaginava pra ele nessa temporada. Então, pouca coisa pra se falar. No lado do Buffalo Bills, a gente tem uma questão interessante, que é esse backfield do Buffalo Bills, né? Nessa última semana, a gente teve mais um jogo do Devin Singletary sendo o principal jogador desse time, né? 78% de snaps contra 18% pro James Cook. A gente tem visto nesse Devin Singletary o cara que tá dominando esse backfield em questão de snaps, né? São 6 semanas seguidas para ele com pelo menos 72% de snaps pro Devin Singletary. É um número bem alto, né? Um número bem interessante para ele. Tem sido um cara bem acionado nessa equipe. Mas, assim, é um cara que tem estado muito em campo, né? Melhor, assim, acho melhor a gente dizer. Tem estado muito em campo, mas infelizmente não tem sido muito consistente, né? A gente não tem visto o Devin Singletary ser um cara consistente.
Essa semana, o duelo é pesado. O duelo é complicado contra o New England Patriots. Os Patriots, que é a defesa que menos cede pontos pro running back nas últimas 5, 6 semanas. Mas o Devin Singletary é um cara para ser um running back 2 baixo pela dificuldade na posição. Mais uma questão interessante aqui pra gente analisar desse New England Patriots é o Gabriel Davis, né? O Gabriel Davis que, como a gente tem falado, é um cara 880. É um cara que uma semana vai jogar bem, outra semana vai jogar mal. Uma semana que pode explodir e outra semana que não pode explodir. Essa última semana ele não teve um jogo muito produtivo, apenas 5 targets. Eu vinha falando que nas últimas 2 semanas, né, na semana 10 e 11, ele vinha sendo um cara que vinha tendo uma consistência maior em volume de jogo, mas nesse último jogo já não teve tanto. Eu acho que ainda vale você usar Gabriel Davis como um wide receiver 2/flex pra essa semana no Fantasy Football, mas assim, não é um cara confiável. Não é um cara que você vai botar como um Stephon Diggs que vai te garantir ali 10 targets, 7 recepções, 90, 100 jardas. Então, assim, são situações diferentes, tá? Ele pode explodir, ele tem um potencial pra explodir, como a gente falou toda semana, porque joga com o Josh Allen, mas não é nada muito garantido. Então, assim, é um jogo um pouco, assim, complicadinho pro Buffalo, pro Fantasy, mesmo pros caras tops, pro Josh Allen, Stephon Diggs, porque é um jogo de quinta-feira, que é sempre mais pegado, fora de casa, num ambiente complicado que é lá jogar contra o New England lá no Gillette Stadium, é sempre um jogo muito difícil, uma defesa muito forte, então não acho que vai ser um jogo tão explosivo assim de nenhuma das duas partes. Eu torço pra que seja, porque preciso que o Stephon Diggs jogue bem, mas não tenho tanta fé assim que vai ser um jogo tão de um ataque tão explosivo do Buffalo Bills, porque é um ataque que não tem sido tão explosivo nas últimas semanas aí, desde o Josh Allen meio baleado, né? Desde a semana 9 em diante, até depois da bye, né? Da semana 8, a bye foi na semana 7, da semana 8 pra frente o Josh Allen caiu um pouquinho de produção no Fantasy. Se você reparar, nas primeiras 6 semanas o Josh Allen teve com menor pontuação 22 pontos no Fantasy. Tá? Menor pontuação 22 pontos no Fantasy. E da semana 8 pra cá, ele passou dos 22 pontos só uma vez. Ele fez 28 nessa última semana contra o Detroit Lions. Mas tirando isso, não foi um cara muito produtivo. Próximo jogo, vamos pro jogo entre Atlanta Falcons e Pittsburgh Steelers. No Atlanta Falcons, um destaque positivo... Na verdade, não tem muito destaque positivo para o Atlanta Falcons não, tá? A gente não tem muito o que falar desse time, porque é um backfield muito dividido. Cordell Patterson e o nosso queridíssimo Tyler Allgeier vem dividindo bem o backfield. 16 oportunidades pro Patterson, 11 pro Allgeier na semana passada. É um backfield que a gente não tem como confiar muita coisa, não tem como a gente ficar esperando ali um cara dominante. Eu queria que o Cordell Patterson conseguisse ser um cara mais impactante ali, mas não tem sido. Uma questão interessante que eu falei muito na semana passada, que foi a minha decepção com o fato do Cordell Patterson estar sendo pouco utilizado recebendo passes, já que ele é basicamente um wide receiver, né, que se converteu a running back na temporada passada. Com a lesão do Kyle Pitts, a gente viu um pouco mais do Cordell Patterson como um wide receiver. Teve 5 targets, foi mais alinhado como recebedor do que vinha sendo nas últimas semanas. Não pode ser um alento aí pra gente ver um pouco mais do Patterson como um possível wide, não vou dizer wide receiver, mas um running back que recebe mais passes, né? Não necessariamente aquele cara que sai do backfield para receber passes, como o Austin Eckler da vida, ou o Ramon Stevenson, que a gente falou agora, mas um cara que seja mais alinhado como um wide receiver pode ser um ganho para ele nessas próximas semanas. Vamos ter que analisar isso para ver se isso vai de fato acontecer, tá? Dito isso, eu acho que são opções sem Cordell Patterson, opção para flex, o Allgeier também é um cara para banco. Os recebedores, infelizmente, a gente não tem como apostar em nada, né, cara? O Drake London não consegue produzir muita coisa, ninguém consegue produzir nada nesse time. No Pittsburgh Steelers, esse backfield, alguns problemas, né? O Najee Harris sofreu uma lesão no abdômen nessa última semana contra o Indianapolis Colts, saiu no meio do jogo, saiu na metade barra final ali do segundo quarto e não voltou. Vamos ver se ele vai jogar. Se ele jogar, logicamente que o Najee Harris é um cara que a gente vai sempre botar como hoje, né, como um running back 2 no Fantasy Football. Vem fazendo algumas semanas mais sólidas, né, depois da bye, nas últimas 3 semanas. Mas assim, se ele não jogar,
fica uma questão bem interessante aí para essa semana. O Atlanta Falcons é uma defesa que cede pontos para running back, e cede bastante pontos para running back nas últimas semanas. E assim, tem o Jaylen Warren, que estava fora na última semana, machucado, mas parece que volta, e ele vinha sendo ali o cara que vinha dividindo mais o backfield com o nosso queridíssimo Najee Harris. E tem os outros dois running backs do Pittsburgh Steelers que jogaram mais nessa última semana, né? Foram mais acionados nessa última semana, que foi o Benny Snell e o McFarland. O Benny Snell ali com 12 corridas, foi um cara mais acionado, jogou bem, o Farland com 6 corridas. Eu evitaria os dois, cara. Eu acho que, assim, se o Najee Harris e o Jaylen Warren não jogarem, eu acho que o Benny Snell vale uma opção como um flex. Se o Najee Harris não jogar, mas o Jaylen Warren jogar, eu acho que o Warren pode valer uma opção como flex. Mas é muito difícil apostar algo entre eles, porque a tendência é ser um comitê, sem o Najee Harris. Entre os wide receivers e recebedores aqui desse time, é um pouco do mesmo, né? A gente viu mais um jogo bem interessante aqui do George Pickens. Poderia ter sido um jogo melhor dele. Foi mais um jogo com um volume de jogo bem ok, ele bem na média do que ele vem tendo na temporada, ali, o George Pickens, de target share ali nessas últimas semanas, de 21%, 22% de target share. Infelizmente, o Kenny Pickett perdeu o George Pickens numa bola na end zone completamente livre, e era a chance ali de anotar um touchdown, não conseguiu. Mas assim, é um confronto bom contra o Atlanta Falcons nessa próxima semana. Eu acho que a gente pode ver, talvez, um George Pickens tendo o melhor jogo da temporada aí nessa próxima semana. O Pickett fez um bom jogo contra o Colts, então vale ficar de olho nele. O Pat Freiermuth foi uma decepção nessa última semana, né? O Pat Freiermuth, o tight end, vinha falando muito dele, de como ele vinha crescendo nessas últimas semanas, como ele vinha sendo um cara impactante no fantasy football. Mas assim, pegou um confronto pesado, né? O Colts era a segunda defesa que menos cedia pontos para tight end nas últimas 5, 6 semanas ali. Era uma defesa muito sólida contra a tight end, complicada de pontuar. Então eu acho que foi um jogo atípico. Eu acho que foi um jogo ali que não foi muito... Não era um matchup muito bom para ele. Essa semana também não é. O Falcons é a sétima defesa que menos cede pontos para os tight ends. Mas mesmo assim eu espero uma melhora. Eu espero um pouco mais de volume de jogo para ele. Foram apenas 14% de target share, apenas 4 targets pro Pat Freiermuth nessa última semana. Espero um pouquinho mais de volume de jogo para ele. Vamos ver a questão do game script se vai pesar um pouco nessa partida. Denver Broncos e Baltimore Ravens. Jogo interessante porque o Lamar Jackson é sempre aquele cara muito titular, que a gente sempre aposta muito. Essa semana fez um melhor jogo dele desde a semana 3, que ele fez 40 pontos. Fez 22 pontos, não foi nada de excepcional não, mas foi o melhor jogo dele desde muito tempo, né? Mais um jogo que ele correu bem com a bola. O Lamar Jackson conseguiu produzir bem correndo com a bola, né? Quase 90 jardas terrestres. Mas essa semana pega o Denver Broncos. Não tem um jogo fácil contra o Denver. É um jogo mais complicado. A defesa do Denver é uma defesa forte. Eu acho que ainda vale você apostar no nosso queridíssimo Lamar Jackson. A questão do backfield fica muito interessante, né? Nesse último jogo a gente viu o Gus Edwards dominando o backfield. Não vou dizer dominando, mas assim, é que ele foi muito utilizado, né? Teve um volume de jogo muito grande, né? Ele não dominou em questão de snaps. Ele teve 50% de snaps da equipe só, contra 25 do Kenyan Drake e 20 do Justice Hill. Mas ele teve 17 oportunidades contra 4 dos outros 2 combinados. Então, dá pra dizer que ele dominou em questão de volume de jogo, mas não dominou em questão de snaps. Eu acho que isso não vai se manter, porque o Jake Dobbins tá voltando. O Jake Dobbins talvez jogue já essa semana, não é nada garantido dele jogar essa semana, né? O J.K. Dobbins vai voltar a treinar. É um confronto difícil contra a equipe do Denver Broncos. Se o Dobbins não jogar, o Gus Edwards vale como um flex. Se o Dobbins jogar, aí eu acho que vai ser uma mistura muito grande. Eu acho muito difícil a gente prever qualquer coisa nesse ataque do Baltimore Ravens. Vale um destaque negativo pro DeMarcus Robinson, né? Depois de uma semana muito produtiva, e eu até fiz o podcast na semana passada falando, será que chegou um wide receiver 1 pro nosso queridíssimo Lamar Jackson, um cara pra ser um alvo principal dele?
Porque na semana 8 e na semana 11 ele teve 2 jogos assim com muito volume de jogo. Na semana passada, 9 recepções, mais de 120 yardas. E chega nessa última semana, 4 targets, uma recepção para 17 yardas. Pouquíssimo utilizado. A gente viu o Lamar Jackson jogando muito com os tight ends, tá? O Josh Oliver teve 6 targets, 76 jardas e um touchdown. O Isaiah Likely tava fora, né? Não jogou. O Mark Andrews, mais uma vez, teve um volume de jogo dele, 7 targets, não explodiu. Teve um drop feio ali na linha de gol, seria um touchdown ali de uma jarda. Ele teve um drop que poderia ter aumentado um pouco o volume de jogo dele, a pontuação dele. Mas a gente viu um Lamar Jackson lançando mais para tight ends e pouco para os wide receivers, que é o que acontece muito nesse Baltimore Ravens. E foi um game script muito favorável, em que o time se manteve à frente do placar até levar a virada aí do Jacksonville Jaguars na última bola do jogo. Essa semana eu espero também um game script favorável, porque o ataque do Denver não faz nada, a defesa do Baltimore é uma defesa forte, então eu espero um Baltimore que lance pouco para wide receiver e corra muito com a bola. Espero que o Mark Andrews esteja bem utilizado. No lado do Denver Broncos, a única coisa positiva pra gente falar é o Latavius Murray, que assim, fez um bom jogo, né? Teve 13 corridas para 92 jardas, né? Foram quase 100 jardas totais para ele na partida, 98 jardas totais. Não é um cara que vai receber muitos passes, mas ele foi o cara que brilhou no backfield. O backfield foi todo dele, tá? Ele teve basicamente todas as corridas ali da equipe. Ninguém produziu muita coisa, ninguém fez absolutamente nada. O Marlon Mack teve 2 corridas apenas na partida. Então, assim, a gente vê que é o backfield agora do Latavius Murray, quase 82% de snaps para ele. Então, é o volume de jogo bom. Não foi em números absolutos, 13 corridas não é nada muito bom, beleza. Mas é um backfield que é dele, então a tendência é a gente vê-lo correr mais vezes, tendo oportunidades em red zone e goal line. Assim, não tantas, né, porque esse ataque não anda. Tem até a informação aí que eu postei no Twitter que esse ataque do Denver Broncos é o pior em pontos por jogo desde 2000 na NFL. Então isso é surreal, cara. Surreal. Um ataque que todo mundo esperava. Assim, se você não tinha otimismo nenhum com esse ataque do Denver Broncos, você minimamente esperava um ataque decente, ok. Tipo, um ataque que fosse fazer 20 pontos por jogo, sabe? E é um ataque que não faz nem 15 pontos por jogo. É um ataque... Não vou dizer nem medíocre, porque medíocre é um ataque na média, né? Mas é um ataque vergonhoso que acontece no Denver Broncos. Infelizmente, que eu apostei no Courtland Sutton. Infelizmente, ele não tá produzindo muita coisa. Ele tem tido um volume de jogo bom, cara. O Sutton tem tido um volume de jogo bom. Ele assim, até agora foram 11 jogos pra ele na temporada. Ele marcou pelo menos 11 pontos em 8 jogos, cara. Em 8. Ele teve uma sequência ali muito ruim, né? Na semana 6, 7, 8, em que ele basicamente não jogou, assim, não conseguiu fazer nada. Foram 3 jogos em sequência muito ruins. Mas ele começou com 5 jogos bons, teve a bye e volta com 3 jogos decentes, com volume de jogo. Infelizmente, um ataque muito fraco não marca touchdowns, tá? Se ele tivesse um ataque minimamente decente, ele seria um cara que hoje estaria aí com 5 touchdowns na temporada, 4, sabe? Hoje ele é o wide receiver 30 no Fantasy Football. Se ele tivesse 4, 5 touchdowns na temporada e não só um, ele provavelmente seria um top 20, sabe? Então, infelizmente, é um ataque muito fraco que não anda e, infelizmente, acaba atrapalhando a produção aqui, mesmo do Sutton, que tem feito uma temporada ok. Não tem feito uma temporada boa, não tem, mas ok. Dito isso, pra mim o Sutton é uma opção aí de wide receiver 2 baixo ou um flex aí pro Fantasy Football, dependendo das suas opções. No Fantasy, a defesa do Baltimore Ravens melhorou muito, né? Vem sendo uma defesa mais consistente. Nessa última semana sofreu um pouquinho contra o Trevor Lawrence. No último quarto, os primeiros 3 quartos, dominou o ataque do Jacksonville Jaguars, mas no último quarto a coisa desandou ali completamente. Então assim, nesse ataque do Denver é basicamente isso. Não tem como apostar no Russell Wilson. Jerry Jeudy baleado, ainda a gente não sabe se vai jogar essa semana. Greg Dulcich, infelizmente, não tá conseguindo produzir nada. Então esse é o ataque do Denver Broncos, infelizmente. Próximo jogo é o clássico Chicago Bears e Green Bay Packers.
Primeira coisa no nosso queridíssimo Chicago Bears é saber se o Justin Fields vai pro jogo. Se ele jogar, ele é um titular absoluto, obviamente. Se ele não jogar, não tem como apostar em ninguém. O Darnell Mooney se machucou, o Darnell Mooney tá fora da temporada, tornozelo baleado, então assim, não vai jogar. O David Montgomery é uma opção muito válida, mas assim, essa próxima semana tá chegando perto da volta do Khalil Herbert, então talvez seja uma última semana da gente ver um David Montgomery mais dominante. Mas a gente pode ver mais uma vez um David Montgomery produzindo bem, tá? Ele vem de alguns jogos bem interessantes no Fantasy Football, vem sendo um cara bem acionado, tem tido pelo menos aí 17, 18 oportunidades por jogo nessas últimas semanas sem o Khalil Herbert. São 2 jogos seguidos com mais de 100 jardas de scrimmage. Então, ele é um cara que vale a pena você apostar. Mesmo sem o Justin Fields nessa última semana, produziu bem num jogo que não era fácil contra a defesa dos Jets, que é uma defesa muito boa. Então, eu acho que vale a pena. O Green Bay Packers é a 5ª defesa que mais cedeu pontos para running back nas últimas 5 semanas. Então, o Montgomery vale como running back 2 essa semana, mesmo sem o Justin Fields. De resto, cara, dá pra esperar alguma coisa do Chase Claypool? Não tem como. Ele chegou no time do Chicago Bears e ainda não fez nada. Ainda não produziu nada, sabe? Não tem um wide receiver ali que a gente consiga imaginar qualquer coisa pro Fantasy Football. Cara, eu acho que o Chase Claypool vai ter um ganho de volume de jogo sem o Mooney. Isso é natural. Mas eu não sei se é tanto pra ser um starter, sabe? Esse é o lance. Se você estiver numa liga grande de 16, 20 times, ok, ele vale. Mas numa liga de 12 times, eu acho que ele não é tanto pra um starter. Ele até agora teve o último jogo com 5 targets, com um QB diferente, tem isso ainda. Então a gente ainda não sabe muito o que esperar do Chase Claypool. Acho que ele pode vir a ser pros playoffs do Fantasy com o Justin Fields um cara um pouquinho mais acionado e numa liga maior ser utilizado com mais frequência, tá? No lado do Green Bay Packers, vale ficar de olho também no QB, né? O Aaron Rodgers saiu machucado na última semana, um problema na costela. O Jordan Love entrou, assumiu ali o time no último quarto e tudo mais. Vamos ver se o Aaron Rodgers vai jogar ou se não vai jogar. O fato é que não é uma temporada boa do Aaron Rodgers, não vem produzindo lá muita coisa. Tem sido apenas um cara para streaming e olha lá. Então a gente não tem visto um Aaron Rodgers muito produtivo no Fantasy Football. Tem um jogo contra o Chicago Bears agora nessa próxima semana, que em tese seria um confronto muito bom. E o Aaron Rodgers é um cara que sempre produz muito contra o Chicago, então poderia ser uma opção muito válida para titular essa semana, mas a gente não sabe se ele vai jogar. Esse ataque do Green Bay é um ataque interessante, porque tem ótimos nomes, né? O Aaron Jones, mais uma semana dele produzindo bem, mais de quase 100 jardas, 99 jardas totais, um touchdown. O A.J. Dillon fez uma boa semana, 64 jardas e um touchdown para ele, mais de 24 jardas recebendo. Então, assim, foi um backfield muito bem acionado. Eu acho que o Dillon é uma opção ótima para você vender se você tiver oportunidade. É um cara que não vem fazendo nada a temporada toda. Aproveitou um jogo ali que o ataque do Green Bay jogou bem contra a defesa do Philadelphia Eagles, que é uma defesa que vem tendo alguns problemas nas últimas semanas. E ele simplesmente jogou muito, explodiu, né? Assim, não sei se explodiu, mas pro que ele vinha fazendo, explodiu. Mas eu não espero muita coisa não do Dillon para esta temporada. Foram 43% de snaps contra 71% do Aaron Jones. Menos oportunidades. Foi muito produtivo, que ele não vem sendo. Então é muito difícil a gente ver. É muito difícil a gente esperar que ele seja produtivo, mesmo num confronto favorável como esse contra o Chicago Bears. Eu acho que o Aaron Jones é a única opção válida aí de ataque nesse grupo aí nesse grupo do backfield do Green Bay Packers. E entre os recebedores, o Lazard de fato perdeu um pouco de volume de jogo essa semana, com um time correndo muito com a bola, sendo muito acionado correndo a bola. E o Christian Watson tá ali, filho. O Christian Watson não quer meter o pé, não. O Christian Watson chegou pra ser um cara relevante. São 3 semanas seguidas pra ele sendo um wide receiver top 12. Surreal, tipo, do nada o cara, num ataque que não vinha jogando bem, um time que não vinha produzindo muita coisa, ele do nada virou um cara confiável. E tá sendo um nome muito importante, cara. Não tem como bancar, não tem como deixar ele no banco. Você vai falar, pô, cara, tem como deixar... Não tem como. É lógico, se você tiver um
Stephon Diggs e um T. Higgins, isso é óbvio. A gente posta os rankings sempre justamente pra isso, né? Pra você não pegar o que eu falo aqui e tipo, o Matheus falou que não tem como deixar o Christian Watson no banco, então vou botar ele na frente do Tyreek Hill e do Stephon Diggs. Não é isso. Mas é um cara que, assim, em condição em times normais, ele tá valendo hoje pelo menos um flex. Sabe? Tá valendo pelo menos um flex. É difícil você ter 3 wide receivers hoje que sejam mais jogo do que o Christian Watson pelo que ele vem fazendo. E mesmo se o Jordan Love jogar, cara, o Jordan Love pode fazer o Christian Watson produzir alguma coisa, jogar bem, fazer alguma coisa boa. Com o Jordan Love nesse último jogo, ele teve 2 recepções em 3 targets para 78 jardas. Então, assim, ele produziu com o Jordan Love. Sabe? Ele produziu com o Jordan Love. Eu acho que ele é um nome bem interessante aí pro Fantasy Football pro resto da temporada. Eu fiz o podcast no Fantasy Bar com o Léo, né? A gente até falou sobre isso. Eu tava muito intrigado com ele. Ele é um cara que chegou, que tem um talento, que muita gente apostava, mas não vinha conseguindo ficar saudável e etc. E quando entrava, não estava entrando muito bem. E ele começou a entrar e fazer touchdowns. E eu fiquei intrigado porque, cara, e se ele virasse um cara confiável para o Aaron Rodgers, para esse ataque do Green Bay Packers? E tá virando. Então, olho no Christian Watson. Detroit Lions e Jacksonville Jaguars. Do lado do Detroit Lions, vale citar mais uma vez o Amon-Ra St. Brown, que depois de 3 semanas ruins, né, que muita gente ficou desesperada com ele voltou, tem sido, né, um cara muito consistente, tem tido um target share altíssimo, o nosso queridíssimo Amon-Ra St. Brown, tem sido muito acionado. Vou pegar o target share dele nas últimas semanas para você ter uma noção. Da semana 8 pra cá, ele tem pelo menos 27% de target share em todos os jogos. É um número muito alto, né, cara? Um número muito grande. É um cara muito acionado nesse ataque do Detroit Lions. Então é um titular, assim, absolutíssimo, lógico. Vale ficar de olho nele pra mais uma semana explodindo. Outro destaque nesse time do Detroit Lions, basicamente, é a gente saber o que acontece com esse backfield, né? O Jamal Williams, mais uma vez, produzindo em goal line, né? Mais uma vez a gente vê o Jamal Williams sendo um cara importante em goal line. Eu acho que não tem como deixar ele no banco por isso, tá? Nessa última semana foram 6 corridas pra ele em goal line. 6 corridas dentro da linha de 10 jardas, 2 pro Swift. 6 é um número gigantesco. A chance desse cara pontuar, tá? A chance desse cara fazer alguma coisa aí pontuando é muito grande, cara. Ele já teve 31 corridas dentro da linha de 10 jardas. Então, assim, ele sempre tem chance ali. E dentro dessas 31 corridas, 11 viraram touchdowns. O Swift é muito bom também, cara. Só que ele tem volume baixo. Foram 7 corridas e 3 touchdowns. É um percentual muito alto. Mas o Jamal Williams, com esse volume de jogo dele, cara, é bizarro. Não tem como deixar esse cara no banco. O Swift, eu acho que aos poucos ele vai... ele tende a crescer o volume de jogo dele, o DeAndre Swift. Acho que aos poucos a gente tende a ver um DeAndre Swift um pouquinho mais efetivo, né? Foram 2 semanas seguidas com 31% de snaps. Nessa última semana, 34%. O que me preocupa, como eu tenho falado, é o Justin Jackson. Ele é um cara que tá roubando snaps principalmente do Swift. Então ele é um cara que tem tido uma média ali de 20 e pouco, 27, 25% de snaps nesse time do Detroit Lions. Então tem sido um problema pro DeAndre Swift e pro Jamal Williams também. É um cara que tem entrado em campo, tem tido seu volume de jogo, tem tido suas oportunidades. Foram 6 na última partida. O Swift teve 13, já é um número maior do que ele vinha tendo nas últimas semanas. Então, vale ficar de olho nessa questão do Jackson, que é um limitador. Mas o Jamal Williams é um titular do Swift, acho que vale sim uma opção como um flex ou um running back 2 para essa próxima semana. Lá do lado do Jacksonville Jaguars, baita jogo do Trevor Lawrence, é absurdo, cara. Eu assim, não apostava nada dele essa semana, achei que ele fosse jogar mal. E de fato ele tava, cara. Os 3 primeiros quartos ele tava, acho que com, sei lá, 8 pontos no Fantasy Football, 10 pontos. Tava caminhando pra ter um jogo horroroso.
mas ele simplesmente virou o Dan Marino, virou o Peyton Manning e no último quarto explodiu, fez uma partida absurda, mais de 300 jardas, 3 touchdowns, melhor jogo dele na temporada, não no Fantasy, porque ele já teve jogos melhores no Fantasy nessa temporada, mas assim, jogo mesmo por jogo, foi o melhor jogo dele na temporada, pelo que ele produziu. Essa próxima semana tem o Detroit Lions, que ele fez aqui mais 7 pontos pra QB no Fantasy Football, a gente vai apostar nele. E é óbvio que ele vai jogar nada, né? Tá na cara que isso vai acontecer, que ele não vai jogar nada, a gente vai apostar nele, ele não vai jogar nada, porque o Fantasy Football é assim e gosta de ferrar com a gente. Vale uma questão aqui, no backfield. Travis Etienne saiu machucado no início do jogo passado, no segundo drive, se eu não me engano, uma lesão no pé. Pelo que parece, não foi nada demais, o time só não botou ele de volta no jogo pra não comprometer, não acontecer nada, então ele deve jogar essa semana. Darrell Henderson foi contratado, inativo nessa primeira semana, deve jogar nesse próximo jogo, possivelmente. Então, vamos ver como é que fica esse backfield com a chegada do Darrell Henderson. E tem o Jermichael Hasty, que jogou nessa última semana, foi muito bem recebendo passes, foi um running back muito acionado no jogo aéreo com 5 targets, 67 jardas e um touchdown. Eu acho que talvez nesse jogo a gente não veja um Etienne com tanto volume de jogo por conta dessa lesão, que mesmo não sendo grande, é uma leve lesão aí no pé. A chegada do Darrell Henderson e o Jermichael Hasty fazendo um bom jogo na semana passada. Mas espero que o Travis Etienne seja bem acionado. Confronto contra os Lions não é fácil, é a quarta defesa que menos sai de pontos pros running backs no Fantasy Football, então o volume de jogo vai ser muito importante, tá? Vale mais um destaque muito importante aqui nesse grupo de recebedores pro Zay Jones, cara, que simplesmente teve o jogo da vida aí, né, nessa temporada. Absurdo, cara, absurdo. Ele foi o líder da temporada dessa semana no Fantasy Football. Vou pegar aqui pra você, o líder entre os running backs nessa última semana em air yards. Perdão. Ele foi o quinto em air yards nessa última semana, com 132 air yards pro Zay Jones. Só atrás de caras como Amari Cooper, Jalen Waddle, CeeDee Lamb, Stephon Diggs, sabe? Ele teve um target share surreal. Ele teve o maior... Assim, o que eu ia falar que ele teve o maior era target share. Ele teve o maior target share da semana com 43,7%. Quase 44% de target share. 90% de snaps. Teve muito em campo. Produziu muito. Muito acionado. Um jogo muito bom. O segundo jogo seguido dele com pelo menos 10 targets. Olho no Zay Jones pro resto da temporada. Tá? Olho no Zay Jones pro resto da temporada, que ele se consolidou como o wide receiver 2 aí do time. E tá sendo desafogo pro Christian Kirk. O Marvin Jones já não é um cara muito confiável, é um cara mais veterano. O Evan Ingram não tá conseguindo produzir muita coisa, né? Depois de um começo bom aí de temporada até a semana 8. Caiu muito nas últimas 3 semanas. Então, olho no Zay Jones, eu acho que é uma aposta boa para ser um titular aí no seu Fantasy nessa semana. Houston Texans e Cleveland Browns, o jogo, por incrível que pareça, né? Um dos jogos mais esperados da temporada. Não da semana, da temporada. Que é o jogo da volta do Deshaun Watson. O Deshaun Watson tá de volta, né? A suspensão dele acaba e vai jogar logo contra o Houston, né? Óbvio, assim, porra, não é coincidência, né? Logicamente que isso foi completamente combinado. No lado do Houston Texans, pra falar rapidinho, né? Pouca coisa pra gente aproveitar. Vai destacar o Dameon Pierce com 16 jardas nos últimos 2 jogos correndo com a bola, né? Foram 15 corridas e 16 jardas nos 2 jogos somados, 2 jogos muito ruins do Dameon Pierce. Essa semana eu espero uma melhora. Por quê? O Cleveland Browns é a terceira defesa que mais sai de pontos para running back. Dito isso, já não tem uma confiança tão grande nele para ser um cara que vá dominar, assim, né? Vai ter um volume de jogo tão alto. Primeiro porque é um ataque muito deficiente, então a gente não sabe se o Houston Texans vai ser um game script favorável. Nessa última semana ele teve 55% de 55% de snaps apenas. Apenas 11 oportunidades contra 6 do Ogunbowale, que teve 29% de snaps. O Rex Burkhead saiu machucado no jogo, então isso pode ser uma questão interessante para a próxima semana. Se ele não jogar, o Dameon Pierce pode ser mais utilizado, talvez recebendo passes. Mas fato é que no final desse último jogo contra o Miami, né, um jogo já que já tinha ido pro brejo, indo pro saco, o Dameon Pierce foi sacado e ficou pro banco.
Entrou um pouquinho ali no final do jogo, mas não correu mais. Então vamos ver se ele vai ser um pouco mais acionado e produzir mais, né? A linha ofensiva não tá funcionando nesses últimos jogos. Ele que vinha de uma sequência muito boa, da semana 2 até a semana 10, ele era um running back top 10 no Fantasy Football, produzindo muita coisa. Mas assim, já são 6 semanas seguidas que ele não marca um touchdown terrestre, 2 jogos seguidos muito ruins, volume de jogo baixo, preocupante sim pro resto da temporada, considerando que os próximos jogos são difíceis. Dallas, Kansas City, Tennessee, são jogos em que o Houston tende a ter game scripts bem desfavoráveis, então talvez a gente não veja tanto do Dameon Pierce, mas nessa semana ainda dá pra apostar nele pelo confronto favorável. Entre os recebedores, pouca coisa pra gente apostar, né? Não tem muita coisa pra gente falar nesse time do Houston Texans. No lado do Cleveland Browns, o backfield é o de sempre, Nick Chubb destruindo e o Kareem Hunt não fazendo absolutamente nada. Acho que já virou tendência isso, né? Essa semana agora é saber se a gente vale a pena apostar no Deshaun Watson. E aí? Vale apostar no Deshaun Watson essa semana? O jogo é contra o Houston. Apesar dos pesares, o Houston Texans é a segunda defesa que menos cede pontos pros QBs nas últimas 2 semanas. Eu espero um ambiente hostil pro Deshaun Watson, bem hostil. Eu espero um Deshaun Watson querendo muito um baita jogo contra o Houston Texans. É um jogo dele, primeiro jogo dele que ele joga depois de 2 anos. Cara, eu não tenho muita confiança no Deshaun Watson assim. Não é muita confiança não, tá? Eu não apostaria tão alto nele nessa primeira semana, pelo confronto difícil. Esse é o primeiro jogo dele em muito tempo, então talvez ele não tenha aquele jogo terrestre dele muito apurado. O braço dele talvez não esteja na melhor das formas em questão de lançar em profundidade e tudo mais, e precisão. Pode demorar 1, 2 jogos pra isso se encaixar. Mas dito isso, acho que vale como streaming. Não vale como um top 10, mas vale como um streaming. O Deshaun Watson pode ser um top 10 pro resto da temporada porque ele é muito bom. E sempre que ele jogou e sempre que ele foi titular, ele foi um QB top 6 no Fantasy Football, sempre. Então ele pode ser por esta temporada um top 10 ainda. Mas pra essa semana eu ainda apostaria como apenas um streaming, tá? Entre os recebedores, o Donovan Peoples-Jones decepcionou a gente essa semana, né? Demais, depois de 4, 5 semanas falando muito dele, sendo muito consistente como um wide receiver 2, um flex. Jogou nada nessa última semana, mas eu ainda continuaria apostando nele mais uma semana. Acho que vale a pena, talvez, mantê-lo aí como um flex em mais uma semana. Pode ser um nome interessante. A questão é que agora muda o QB, né? Então, assim, muita coisa pode mudar. Novas químicas vão ser criadas. Isso pode ser um problema pro Amari Cooper, que vinha tendo... Não vai ser um problema pro Amari Cooper. Até porque o Amari Cooper vinha numa sintonia, assim, perfeita com o Jacoby Brissett, né? Jogando muita bola, sendo muito acionado, recebendo muitas jardas, fazendo touchdowns. Não quer dizer que com o Deshaun Watson não vai ser bom, mas pode não ser tão produtivo, entendeu? Acho que não é uma questão tão simples, a mudança de quarterback e tudo mais, nem sempre a química funciona logo de cara, pode demorar alguns jogos e pode afetar. Então, talvez o Donovan Peoples-Jones pode se aproveitar disso. Lógico que essa química pode não funcionar com o Donovan Peoples-Jones, mas eu acho que ele tem um potencial aí de com o Deshaun Watson ser um cara importante. Próximo jogo, Minnesota Vikings e New York Jets. No lado do Minnesota Vikings, vale citar, assim, um Dalvin Cook que mais uma semana com problemas, né? Segunda semana seguida dele jogando, assim, 3 das últimas 4 semanas jogando mal, mas assim, ele tá numa sequência muito complicada de jogos. Washington, Buffalo, Dallas, New England, sabe? Pegou 3 das 4 defesas mais complicadas contra o running back no Fantasy. Dá uma melhorada contra o Jets, tem outro jogo difícil ali contra o Detroit, que tem sido uma defesa forte contra o running back. Eu acho que o Dalvin Cook vai crescer, eu acho uma opção de compra. Ele fez alguns jogos ruins, mas eu acho ele um cara muito bom, muito volume de jogo. O backfield segue sendo completamente dele, né? 85% de snaps nessa última semana, 27 oportunidades pro Dalvin Cook nesse último jogo. Mesmo tenha produzido mal, foi um volume de jogo muito alto, esteve ali e deve permanecer porque ele é o principal running back do time. Entre os recebedores, eu acho destaque pro Adam Thielen, que fez um baita jogo nessas últimas semanas. Um volume de jogo muito alto, maior número de targets e de recepções para ele na temporada, 10 targets e 9 recepções.
Jogo surpreendente. Não acho que se mantém, porque ele não vem fazendo isso, foi o melhor jogo dele na temporada. Ele não vem fazendo nem de perto números assim nesse ano, né? Então, vale deixar aqui um parabéns para Dan Thielen, mas não espero muita coisa para ele nessa próxima semana contra os Jets, que vem sendo uma defesa muito boa no Fantasy nessas últimas semanas. É a defesa que menos cede pontos pros wide receivers nas últimas 6 semanas. Então, não dá pra gente botar o Justin Jefferson no banco, é óbvio. Mas dá pra gente ficar, assim, meio ressabiado com o Adam Thielen por conta disso. Vamos falar do New York Jets, que tem um QB novo, que é o Mike White, que jogou muito bem. 24.8 pontos pra ele no fantasy, mais de 300 jardas, 3 touchdowns. Simplesmente um jogaço do Mike White nessa última semana. Foi um dos melhores QBs do fantasy football nessa última semana. Explodiu, jogou muita bola. Acionou os recebedores todos. Todo mundo teve a bola. Não sei se todo mundo teve a bola, mas assim, a gente viu o Garrett Wilson foi o cara que foi o maior beneficiado, 8 targets pra ele, maravilha. Mas a gente viu ali targets bons pra todo mundo, né? 3 targets pro Tyler Conklin. A gente viu targets pro Elijah Moore, que não tocava na bola há muito tempo, que não fazia absolutamente nada. Até o Corey Davis voltando recebeu algumas bolas. Então, um ataque interessante, tá? Eu sei que foi o primeiro jogo contra uma defesa fraca, que ele fez do Chicago Bears, que vem cedendo muitos pontos pros wide receivers. Essa semana pega os Vikings, que assim, contra QB e contra um wide receiver tem sido um problema. É a quarta defesa que mais cede pontos pros quarterbacks e a que mais cede pros wide receivers. Então eu acho que o Garrett Wilson é um titular essa semana. Aposta no Garrett Wilson, vale apostar nele. Depois do jogo que ele fez, um QB novo, um confronto muito favorável, vale a pena essa aposta. E o Tyler Conklin, apesar do confronto contra os Vikings, pra tight end não ser tão bom assim como é pros wide receivers, ainda é um confronto razoável, então vale uma opção como stream. No backfield desse time, vale a pena a gente ficar de olho aqui no Michael Carter, que saiu machucado, parece que não foi nada sério com ele, tá? O James Robinson não jogou por opção técnica. A gente não sabe se vai voltar, se não vai voltar. Ele simplesmente não jogou, não tivemos muitas notícias. Então, olho no calor o Zonovan Knight. Primeiro jogo dele na NFL. 17 toques na bola. 103 jardas totais. Foi um cara bem impactante no backfield do New York Jets nessa última semana. Foi um cara que produziu bem. Teve 47% de snaps, 17 oportunidades. O Ty Johnson teve 7, né? Depois que o Michael Carter saiu ali, eles dois meio que ficaram responsáveis por esse backfield do New York Jets. Então, olho nele. Eu acho que assim, apostar como running back 2 não vale, mesmo se o Michael Carter não jogar. Mas talvez um flex, dependendo da sua situação, tá? Se o Michael Carter jogar, acho que o Michael Carter é uma opção de running back 2 para essa próxima semana. Próximo jogo, New York Giants e o Washington Football Team. Falar do New York Giants pra gente falar um pouquinho sobre o Saquon Barkley, que vem de mais um jogo ruim, 2 jogos muito ruins pro Saquon Barkley, né? E tem mais uma semana complicada contra o Washington. A defesa do Washington é uma defesa muito forte, uma defesa boa, tá? É a terceira defesa que menos cede pontos pros running backs do Fantasy Football nas últimas 6 semanas. E assim, em 2 das próximas 3 semanas, o Saquon Barkley pega o Washington. Então, assim, são confrontos difíceis. O Barkley não tá numa sequência muito boa. Então, complicado. Talvez valha até buscar uma troca, pegar um outro running back no Barkley, mas complicado nesse momento do Saquon Barkley. Se você tiver no seu time, logicamente que você não vai botar no banco, porque o Saquon Barkley é um cara muito bom. Isso é óbvio, tá? O resto do time, eu não tenho muita coisa pra gente apostar não, cara. Assim, é um ataque que não dá pra gente confiar. É um ataque que é apenas Saquon Barkley Futebol Clube, contra uma defesa que vem jogando muito bem. A defesa dos Commanders vem sendo uma defesa muito forte contra todas as posições no Fantasy Football nas últimas semanas. É uma defesa que melhorou, assim, da água pro vinho. Então eu não tenho muitas apostas nesse New York Giants, nem o Darius Slayton é um cara muito confiável pra gente apostar. Talvez uma opção de flex ou numa liga maior ali o Darius Slayton possa ser uma opção, porque ele vem sendo o wide receiver 1, mas é uma defesa forte do Washington, então é difícil
você apostar num ataque que não é muito confiável, num ataque que não produz com consistência. Apesar do Daniel Jones estar fazendo uma temporada bem decente, ele não é um cara muito consistente, né, cara? Ele só teve um jogo com pelo menos 250 jardas na temporada. Não teve nenhum jogo de 3 touchdowns. Então, assim, os wide receivers não costumam produzir muita coisa, é mais o jogo terrestre, com o Daniel Jones, com o Saquon Barkley. Então, difícil a gente esperar muita coisa desse ataque. No lado do Washington, que tá crescendo absurdamente com o Taylor Heinicke, essa é uma semana também que não é das mais fáceis. A defesa dos Giants é uma boa defesa contra quarterback, uma defesa que vem produzindo bem contra os quarterbacks, é uma defesa que vem produzindo bem também ali nas últimas semanas contra os running backs, também vem fazendo alguns bons jogos. Então, assim, eu acho que o Taylor Heinicke não é uma opção muito viável para essa semana. Não é um cara que eu apostaria tanto, porque ele é um cara... O Taylor Heinicke é um cara que vem jogando muito bem pro time, mas não é um cara que produz muito pro fantasy, é mais aquele game manager que vem jogando bem e tal, mas muito apoiado no que a defesa vem fazendo, um ataque que tá funcionando, rodando bem, mesmo com ele não explodindo. A questão aqui no Washington, pra mim, primordial é o backfield. Porque cada semana parece que muda, né? Uma semana a gente acha que vai ser o Brian Robinson, running back 1, aí é o Antonio Gibson. Aí na outra semana a gente vai ser acha que vai ser o Antonio Gibson e é o Brian Robinson. Cara, tá assim, né? Tá uma inversão, cara, muito grande em questão de... Ó, pra você ter uma noção, da semana 9 pra cá, eles vêm alternando entre eles, né? Gibson e Robinson. Quem tem mais snaps? Na semana 9, o Gibson teve mais snaps. Na semana 10, o Robinson teve mais snaps. Na semana 11, o Gibson teve mais snaps. E nessa última semana, o Brian Robinson teve mais snaps. Então, assim, é um backfield muito confuso. A gente não sabe o que esperar. Porque, assim, depende do gameplay da equipe, do que a equipe prepara pra semana. Nesse último jogo, o Brian Robinson teve 21 oportunidades contra 12 do Antonio Gibson. 3 targets para cada um, esperava um volume maior de targets pro Antonio Gibson, pelo que ele vinha fazendo nos últimos jogos, vinha produzindo bem e tudo mais. Então é difícil, cara, é difícil apostar. Eu vou te falar assim, tipo, aposta em um ou aposta em outro. Não sei quem você tem no seu time, se você tem algum deles, porque a gente olha e a cada semana as coisas variam muito. Eu acho que o Brian Robinson é um nome um pouquinho melhor, eu acho que ele tem sido um pouco mais consistente, o Brian Robinson. Mas não tem como a gente apostar muita coisa. Acho que no máximo uma opção de flex pra eles dois. Entre os recebedores, o Terry McLaurin veio num jogo ruim, né? 2 jogos seguidos meio abaixo pra ele, mas eu acho que tem tudo pra crescer de novo. O Giants tem sido um problema contra os wide receivers, mesmo que o jogo contra o Tyler Heinicke, né, contra o QB dos Giants, o jogo contra os QBs tem sido forte dos Giants, contra os wide receivers não vencendo. Então eu espero um jogo um pouco mais produtivo do Terry McLaurin, um jogo equilibrado, em que a equipe vai precisar talvez pontuar um pouco mais para conseguir uma vitória. Espero um jogo um pouco maior. O Curtis Samuel pra mim é um cara dropável, com o Tyler Heinicke, que simplesmente não tem jogado absolutamente nada. Philadelphia Eagles e Tennessee Titans, eu acho um jogo muito bom, tá? Acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante no Fantasy Football. O Philadelphia tá 10-1, mas vem sofrendo nas últimas semanas, né? Vem feito jogos bem apertados e tudo mais. Meu destaque positivo aqui nesse time vai pro Miles Sanders, cara. Graças a Deus, né? Hello, Miles Sanders, como diria o Paulo Antunes, né? Até que, enfim, eles deram a bola pro Miles Sanders novamente. Maior número de corridas pro Miles Sanders desde a semana 4. Maior número de jardas terrestres pra ele na temporada. Maior número de jardas de scrim, jardas totais pra ele na temporada. 2 touchdowns, o melhor jogo da temporada pra ele. Quase que eu perdi um confronto que eu tava ganhando por 30 pontos. Ele fez 28, sei lá, uma coisa parecida. Numa liga que eu tenho que não é PPR. Então eu tava desesperado, achando que o jogo tava ganho, mas o Sanders explodiu. Nessa próxima semana tem o Tennessee. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. A defesa do Tennessee é uma defesa forte. A defesa dos Packers na semana passada era a quinta que mais cedia pontos para os running backs nas últimas semanas. A defesa do Tennessee é uma defesa top 10 entre as que menos tem cedido pontos para running backs nas últimas 10 semanas. Dito isso, running back 2. Não tem jeito. A.J. Brown é um caso a ser estudado nessas últimas semanas.
não vem tendo um volume de jogo, assim, uma questão importante que eu vi, né? O A.J. Brown não vem sendo um cara que vem, não tem sido o cara que vem sendo a primeira opção de passe. Geralmente o Jalen Hurts olha para outras opções e não pro A.J. Brown, infelizmente. Então, assim, a gente tem visto em questão de target share, cara. Nas últimas 3 semanas, o Devonta Smith tem uma média de 33% de target share. Em todas as 3 semanas ele tem mais targets do que o A.J. Brown. O A.J. Brown tá com uma média aí de 23, 24% de target share aí nas últimas semanas. Então a gente tem visto mais do Devonta Smith. E tem mais uma questão: o A.J. Brown não tem sido um cara muito utilizado em profundidade. Nessa última semana, 7.7 jardas em médias por target para ele. Tá? Então, assim, não tem sido utilizado muito em profundidade como ele vinha sendo no início da temporada. Espero que isso seja pela questão de ele estar meio baleado, uma semana que ele estava meio doente. Espero que melhore a partir dessa próxima semana. Tá? Os Titans, se são uma defesa difícil contra os running backs, é uma defesa que precisa de mais pontos contra o wide receiver. Então, espero ver um pouquinho mais do A.J. Brown essa semana no Fantasy Football. No lado do Tennessee Titans, eu acho que a gente pode ver uma ótima semana do Derrick Henry de novo. A defesa dos Eagles vem sofrendo para running back nos últimos jogos. A gente tem visto alguns running backs, né, produzir boas partidas contra o Houston Texans. Eu falei ainda há pouco do Green Bay Packers, que nessa última semana a gente viu aqui A.J. Dillon jogar bem, o que era bem raro. Na semana passada o Jonathan Taylor fez um bom jogo. Na semana retrasada a gente viu Gibson e Brian Robson jogar bem. O último bom jogo do Dameon Pierce foi na semana 9 contra essa defesa, que fez quase 140 jardas. Então é uma defesa que vem sofrendo contra running backs nas últimas semanas. Então a gente pode ver um Derrick Henry sendo bem utilizado. O que pode atrapalhar é o game script, mas eu não espero um jogo que o Philadelphia abra uma diferença muito grande pelo que vem sendo os últimos jogos das duas equipes muito competitivas. Então eu espero um jogo equilibrado. Então acho que pode ter de novo um bom jogo pro Derrick Henry. Mais destaque nesse time aqui é o Treylon Burks, né? Treylon Burks que fez um touchdown meio aleatório nessa última semana, né? O Derrick Henry recebeu um passe no screen, correu ali 70 jardas e sofreu um fumble na linha de 1 jarda. Surreal. E o Treylon Burks recuperou essa bola na end zone. O Treylon Burks recuperou essa bola na end zone e marcou o touchdown, o primeiro touchdown dele na carreira. Mas mesmo assim, cara, vem sendo um cara bem acionado. Vem sendo o principal alvo do Derrick Henry, do Ryan Tannehill. Nessa última semana, 18% de target share. Na semana passada, 28%. Então, eu olho no Treylon Burks, que ele é o cara, é o alvo em profundidade da equipe, é o cara que tem ali, geralmente, passes mais... dá uma opção de passes mais profundos pro Ryan Tannehill, né? Uma média nessa última semana, pra você ter uma noção, de 18 jardas por target. Absurdo. O Robert Woods, que foi o segundo da equipe, teve 9.3. Então, ele é o cara em profundidade. E tendo volume de jogo, ele pode produzir 1, 2, 3 big plays numa partida e ser um cara irrelevante. Acho que é uma opção boa pro seu flex, tá? Próximo jogo, São Francisco 49ers e Miami Dolphins. Jogaço, mais um jogaço. Dois times que estão bem, Miami que tá voando, um São Francisco que virou líder, né, agora da divisão. Então, grande jogo. Vale a gente ficar de olho aqui na questão do backfield do San Francisco 49ers. Primeira coisa, Elijah Mitchell machucado, vai ficar fora aí de 6 a 8 semanas, então esquece Elijah Mitchell pro Fantasy Football. Christian McCaffrey não vem correndo bem no San Francisco 49ers. São 3 semanas seguidas que ele não chega nas 40 jardas correndo. O que tem feito ele produzir bem é o jogo aéreo. Ele vem sendo um cara bem acionado no jogo aéreo. A gente tem visto um Christian McCaffrey recebendo target, né? 16 targets, porcentagem de target para ele nessa última semana. Então, assim, é um cara que vem tendo um volume de jogo no jogo aéreo. E isso é o que tem dado um piso, tem dado um segurado a onda do Christian McCaffrey. Espero que com a saída do Elijah Mitchell eles joguem um pouco mais. O Christian McCaffrey tá com problema no joelho, tá?
A gente não sabe exatamente o que é a lesão e tal, mas já com um probleminha no joelho, não tá incomodando alguma coisa no joelho dele. Então talvez ele não jogue 100% nessa próxima semana contra o Miami Dolphins. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer nesse próximo jogo aí. O Miami Dolphins é uma defesa forte contra os running backs, então vamos ficar de olho no Christian McCaffrey. Mas um destaque no 49ers é o Brandon Aiyuk, que eu acho que é uma boa opção de compra. Acho que você pode aproveitar aí uma leve baixa dele pra comprar, que é um cara que tem sido o principal alvo desse ataque, tem sido um cara bem acionado. Então acho que ele pode ser uma opção interessante pra compra. Apostaria nele essa semana, pode ser um bom nome no Fantasy Football, um jogo em que possivelmente o San Francisco tenha que pontuar mais, porque o Miami Dolphins é um ataque muito forte, mesmo que a defesa do San Francisco esteja muito boa, a gente provavelmente vai ver o ataque do Miami produzir. Então a gente talvez veja um Aiyuk sendo bem acionado nesse ataque do São Francisco nessa próxima semana. No lado do Miami Dolphins, né, essa última semana não foi talvez tão produtiva em questão de fantasy, porque o time basicamente não jogou, só jogou o primeiro tempo, o segundo tempo todo mundo descansou. Então a gente viu um Tua ali que não jogou basicamente no segundo tempo. O time teve muitos touchdowns. Teve alguns touchdowns correndo, né, com a bola. O Jeff Wilson fez touchdown correndo nessa última semana. Então a gente viu ali, tipo, alguns jogadores produzirem touchdowns que não seja, tipo, jogada aérea, né? A gente não viu muita coisa desse ataque. A gente viu touchdown de defesa. Então, não foi um jogo tão produtivo assim no ataque do Miami Dolphins. Mas eu espero uma semana complicada, né? Mas eu espero uma semana muito forte, porque o São Francisco é um time muito bom. A defesa é muito boa. Mas assim, cara, a defesa do São Francisco nas últimas 5 semanas é a quarta que mais sai de pontos para os wide receivers. Então, o Tyreek Hill e o nosso queridíssimo Jalen Warren podem explodir. Mas, cara, no backfield é difícil apostar em qualquer coisa, tá? Jeff Wilson, Raheem Mostert, não dá pra apostar contra uma defesa muito forte contra o jogo terrestre. Quase ninguém consegue correr contra essa defesa. Então não dá pra apostar nesses caras não pro Fantasy Football. Los Angeles Rams e Seattle Seahawks nos Rams, cara. Eu vou passar direto, sinceramente, assim. Desculpa se você torce pros Rams, não é nem nada, mas é porque, cara, não dá pra apostar, né, cara? Tu sabe. Mas o Stafford não sabe se vai jogar, se não vai jogar. Com o Cooper Kupp fora, com o Allen Robinson fora, um backfield que a gente não sabe quem vai ser o running back 1, que é muito dividido, um ataque muito fraco, um Tyler Higbee que não recebeu nenhum passe na última semana. Então, esquece, não dá pra apostar em ninguém. No Seattle, a gente tem um quarteto muito bom. Mesmo com uma defesa boa que ele fez dos Rams, o Geno Smith vem fazendo uma temporada muito sólida, vem fazendo uma temporada boa, vem sendo um cara muito consistente no fantasy, o Geno Smith. Nessa última semana, inclusive, o maior número de jardas pra ele na temporada. Então, pra mim, o Geno Smith é um QB1 baixo titular, ele tem que ser um titular no Fantasy Football, não tem como deixar o Geno no banco. O Kenneth Walker, mesma coisa, titular. Ele não tem sido um cara muito consistente correndo com a bola, mas ele tá sendo um cara que tá basicamente jogando sozinho naquele backfield, né? 15 oportunidades contra 5 do Homer, 71% de snap share pra ele nessa última semana. Então é um Kenneth Walker que domina o backfield. Então eu só espero um pouco mais de produção, de eficiência. O volume de jogo ele até tem tido, mas espero um pouco mais de eficiência pra ele, né? Mesmo contra os Raiders na semana passada, que era uma das piores defesas, pior defesa contra o running back, nas últimas semanas ele não produziu muita coisa. Então espero ver um pouco mais de eficiência do Kenneth Walker. Metcalf e Tyler Lockett, dois caras que vêm jogando muito bem, né? 4 jogos seguidos com touchdown pro Tyler Lockett. Sempre tem uma big playzinha ali, um touchdown de 20, 30 jardas pro Tyler Lockett. Sempre acontece, né? É incrível. E o Metcalf é um cara que tem tido um bom volume de jogo. Em 3 das últimas 4 semanas, pelo menos 9 targets. Essa última semana ele teve o maior número de targets e de recepções na temporada. 11 recepções em 15 targets. Bom volume de jogo. O Metcalf é um cara que tem sido um cara com menos jardas por target. 6.8 apenas na última semana. O Tyler Lockett é o cara mais em profundidade. Nessa última semana, 13 jardas por target. Mas é aquilo, um volume de jogo maior pro Metcalf, um Tyler Lockett jogando um pouco em big plays e tá funcionando. Os dois estão produzindo muito bem e os dois têm que ser titulares. Não tem como. Vamos pro próximo jogo, que é Cincinnati e Kansas City. Jogaço. Baita de um jogo aí na NFL, Cincinnati e Kansas City, reeditando, né, a final da AFC da última temporada.
No lado do Cincinnati, vale ficar de olho se o Joe Mixon volta. Parece que ele joga nessa próxima semana, tá? Então, se o Joe Mixon jogar, aí dá pra gente descartar o Samaje Perine nessa próxima semana, apesar dele ter jogado muito bem mesmo com o Mixon na semana 11. Não tem como a gente postar muita coisa nele, né? Porque o Mixon deve carregar o piano. Foi questão de concussão com o Mixon, então tipo assim, ele não tá baleado, não tá machucado. Ele vai voltar e vai ter o volume de jogo dele normal. Outro cara que tá revoltado é o Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase com tudo pra voltar nessa próxima semana. Não joga desde a semana 7. São 5 semanas que teve o bye, 4 jogos seguidos pra ele fora. Então o Ja'Marr Chase vinha numa sequência muito forte antes de se machucar. Então volta e deve voltar e tem um bom volume de jogo já. O T. Higgins assumiu, né, o posto de wide receiver 1 desse time, né? Nesses 4 jogos o T. Higgins produziu muito bem, né? Teve um volume de jogo alto. Nas primeiras 2 semanas um pouco mais comedido, mas nas 2 últimas, cara, um target era altíssimo nas 2 últimas semanas aqui pro T. Higgins no Cincinnati Bengals. A gente viu ele tipo, com 33% de target share na semana 11. Nessa última semana não teve um target share tão alto, né? Porque o Joe Burrow lançou muito a bola, mas ele teve mesmo assim um volume bom com 9 targets, 114 jardas, um touchdown muito bonito numa big play. Então, são 2 caras titulares. O Tyler Boyd já é um cara que a gente não tem como apostar muita coisa, não tem como a gente usar o Tyler Boyd no Fantasy. No lado do Kansas City Chiefs, cara, é um pouco mais do mesmo. Patrick Mahomes e Travis Kelce, desde sempre, para sempre, até o fim, até a aposentadoria. O backfield é um backfield que não dá pra gente confiar muita coisa. O Isaiah Pacheco teve mais um jogo interessante, um jogo de maior volume na temporada, com 23 oportunidades pra ele, mas a gente vê que não tem... Não engata, né? Tipo assim, não vai aquele grande jogo, não acontece. Porque o McKinnon tá na cola. O McKinnon teve 34% de snaps contra 51% do Pacheco. Foram apenas 6 oportunidades pro McKinnon, mas ele tá muito em campo. Então acaba atrapalhando um pouquinho o ritmo do running back. O Melvin Gordon assinou com o Chiefs. Não sei se ele vai jogar nessa próxima semana já, mas para as próximas semanas é um caso pra você ficar de olho. Eu acho que o Pacheco vale como uma opção de running back 2. Sei que tem essa questão aí, como eu tô falando, essa questão do McKinnon, uma possível chegada do Melvin Gordon, mas eu acho que vale sim a gente apostar no Pacheco como running back 2, porque ele tem tido um bom volume. Nas últimas 3 semanas aí, 16, 15 e 23 oportunidades, então é um volume de jogo bem interessante, num ataque forte. Falta apenas um pouquinho de volume de jogo dentro da linha de 10 jardas, né? Correr um pouco mais com a bola, e é um ataque que tem tido oportunidades, né? É um ataque que vem chegando, é um ataque que vem produzindo. Nessas últimas 3 semanas foram 8 corridas na linha de 10 jardas. Não é um número ruim, tá? É um número bom até pro Pacheco, assim, uma média de 2, 3 oportunidades de 10 jardas. Se ele conseguir aproveitar um touchdown por semana, ele não tem conseguido aproveitar. Ele precisa aproveitar as oportunidades em goal line para explodir. Os Chiefs chegam sempre e ele tá tendo algumas oportunidades, então ele tem que aproveitar. Entre os wide receivers, cara, não tem como assim como a gente fala, né? Não tem como a gente apostar em ninguém nesse ataque do Kansas City Chiefs. Nos recebedores é muito, muito confuso. Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers vão para mais um bom jogo aqui. Um bom jogo, né? Mas um jogo interessante pro Fantasy. Cara, no lado do Las Vegas é citar principalmente o jogo do Josh Jacobs, né? Um absurdo, surreal, inacreditável, bizarro, todos os adjetivos possíveis você pode utilizar para o jogo do Josh Jacobs. 48 pontos no Fantasy, 40 oportunidades, maior número de oportunidades de running back nessa temporada. Simplesmente surreal o que fez o Josh Jacobs nessa última semana, um jogaço. O Davante Adams, por outro lado, não produziu tanta coisa, porque a gente viu o Josh Jacobs dominando completamente 40 oportunidades, cara, não sobra bola. Mesmo assim, o Davante Adams teve 11 targets, né? Foram 4 jogos seguidos com pelo menos 11 targets pra ele, então foi um jogo bem produtivo aí do Davante Adams. Então a gente pode ver mais uma vez ele jogando bem. É um cara que tem feito uma temporada bem consistente, tem jogado bem, tem sido um bom nome pro Fantasy Football, o Davante Adams.
O resto é muito difícil de confiar em Mack Hollins, em Foster Moreau, não dá pra gente confiar muito nesses caras. O Mack Hollins vem de 2 jogos bem interessantes, talvez uma opção de flex numa liga maior possa ser válida, mas não é um nome muito seguro pro Fantasy Football. No lado dos Chargers, vale destacar o Keenan Allen, que voltou e vem sendo um cara relevante, mesmo que não com tanto volume de jogo, né? Essa última semana não teve muito volume, 15% de target share, na semana passada um volume maior com 27%. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nele, já é um nome, pelo menos para um flex, já tem valido a pena o Keenan Allen, né? A tendência é ele ser cada vez mais utilizado nesse ataque. O Mike Williams pode voltar nessa próxima semana, a gente não sabe se ele vai jogar, né? Ficou 2 jogos fora, jogou contra os Chiefs ali, se machucou na primeira recepção, saiu do jogo, não jogou na semana passada, vamos ver se ele vai jogar. O Joshua Palmer fez um jogo decepcionante, infelizmente é um cara muito inconsistente. O Joshua Palmer, apesar de ter um volume de jogo bom, tem um bom volume, não tem sido muito consistente no Fantasy Football. E é aquele típico jogador que quando tá no seu time não joga muito bem e quando tá no banco explode. Esse é o nosso queridíssimo Joshua Palmer, tá? De resto, no time dos Chargers, eu acho que assim é mais do mesmo, né? Ekeler com tudo pra explodir mais uma semana, mas um jogo com ótimo volume de jogo pra ele, né? 15 targets, 11 recepções, 15 targets. Muita gente ficou preocupado com o número de targets pra ele. Eu fiquei preocupado com o número de targets da semana passada, que foram 2 targets apenas. Achei que isso poderia ser um pouco do impacto da chegada do Keenan Allen. Acho que pode ter sido, porque a gente viu que nessa semana o Keenan Allen não teve tanto volume. E o Ekeler, pelo contrário, já teve um volume maior. Vamos ver esse ataque com o time completo, como é que funciona, né? Nessa próxima semana, ele é o titular absoluto contra os Raiders, que é a pior defesa contra os running backs no Fantasy Football. Então, a gente não tem como deixar o Ekeler no banco, obviamente. Sunday Night Football, Dallas Cowboys e Indianapolis Colts. No lado do Dallas Cowboys, cara, Zeke voltou, hein? Voltou e voltou bem de novo. Não voltou não, né? Já tinha voltado na semana 11, mas fez um bom jogo nessa última semana, produziu bem. Pra mim, ele e o Tony Pollard são opções de running back 2 no Fantasy Football, porque os dois têm tido bons volume de snaps, boas oportunidades na temporada, no Fantasy. O Zeke é um cara que produzindo muito em goal line, tá correndo bem, o Pollard sendo muito explosivo, são 2 opções absurdas pra você ter no seu time como running back de 2. São 2 caras que tem que jogar. Estão jogando bem, o ataque tá produzindo, então tem que estar em campo. Mais um destaque também pro Dalton Schultz, que mesmo não tendo um volume tão alto, é um cara que tá funcionando com o deck, tá? Então assim, já são nas últimas 5 semanas, são 4 semanas com pelo menos 10 pontos pra ele. Já são 3 semanas com pelo menos 13 pontos, então ele vem sendo um cara bem utilizado. Ele é um cara que tá produzindo no Fantasy. Eu falei muito do Dalton Schultz quando ele tava voltando, que era um nome interessante, porque com o Dak Prescott ele produz. Com o Dak Prescott ele é um cara que faz muita coisa, que a gente viu no passado, ele foi um top 5 no Fantasy Football. Então, olho no Dalton Schultz. É um confronto dificílimo contra os Colts. A defesa dos Colts, como eu falei, anulou o Pat Farmer nessa última semana. A defesa dos Colts é uma das melhores defesas contra Tyrant no Fantasy Football, a segunda melhor nas últimas 6 semanas. Mas eu espero um bom jogo do Dalton Schultz, apesar disso. Não espero um jogo explosivo, talvez com um touchdown, como foi nessa última semana. No lado dos Colts, a gente viu um Michael Pittman jogando bem, né? Graças a Deus, nossa, eu até postei, cara. Tipo assim, touchdown do Michael Pittman, é um acontecimento. Porque o Michael Pittman é um cara que só tinha feito um touchdown na temporada e na semana 1. Então, assim, ficou aí 11 semanas sem marcar um touchdown, 10 semanas sem marcar um touchdown. Fez touchdown nessa última semana. Eu acho que é uma opção até de venda no Fantasy. Ele fez um bom jogo, né? Teve um bom volume. Mas é uma opção de venda porque ele é um cara que não marca muitos touchdowns. Não tem um volume muito grande de passes em red zone. Não é um cara que recebe muitas bolas ali na end zone e tudo mais. Nesse último jogo foram 2 passes na red zone pra ele. Mas fato que ele com o Matt Ryan tem um volume de jogo bom, né? Nessa última semana foi 34% de target share pra ele, 11 targets, terceira maior marca da temporada, bom volume de jogo pro Michael Pittman. Pra esse jogo contra o Dallas Cowboys é complicado, a defesa dos Cowboys é uma defesa forte, é uma defesa muito boa, é uma defesa que vem produzindo bem no Fantasy, é uma defesa que vem complicada a vida dos wide receivers, mas eu acho que o Pittman vale uma opção pra um wide receiver 2 baixo, um flex aí pra essa semana. Mais um destaque nesse time, destaque negativo agora pro Paris Campbell, né, que não jogou bem.
jogo bem abaixo dele, assim, o primeiro jogo ruim dele com o Matt Ryan nas últimas semanas. A gente vinha falando dele, né? Quando a gente falou que ele tava explodindo com o Matt Ryan, produzindo números absurdos, jogando bem, sendo muito acionado, tendo jardas, fazendo touchdowns, 2 jogos seguidos mais baixo. É surreal isso. 2 jogos seguidos em que ele não teve um volume muito grande, não recebeu muitas jardas. Na semana passada até foi ok, teve 5 recepções, quase 70 jardas, mas nessa última semana inexistiu o Paris Campbell, então assim, não é uma aposta muito segura pro Fantasy Football não, o Paris Campbell. Pra finalizar, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, é sempre um jogo difícil pro Tampa, né? Jogar contra os Saints, né? Nunca é fácil, e com esse ataque que não tá funcionando muito bem, eu evitaria muito a maioria dos jogadores desse ataque. Eu acho que o Chris Godwin é um nome que tem que estar no seu time. O Chris Godwin fez o melhor jogo da temporada nessa última semana, com 12 recepções, 110 jardas, 1 touchdown. O Chris Godwin tá jogando muito bem. E ele tá sendo um cara muito acionado. É de longe o principal alvo do Tom Brady. Desde que ele voltou, basicamente, né? A gente vê o Chris Godwin aí em basicamente todas as semanas. Desde a semana 4 em diante, tá? O Chris Godwin foi o principal alvo do Tom Brady em todas menos 2 partidas. Uma partida. Sabe? Nessa última semana, 30% de target share. Na semana passada, 27% de target share. Semana 8, 25%. Semana 7, 27%. Semana 6, 30%. Então é um target share altíssimo pro Chris Godwin. Titular absoluto no Fantasy. Opção de compra, inclusive. O Chris Godwin, assim, não é uma opção de compra porque ele tá muito em alta, não tem nem como. O Mike Evans, por outro lado, eu acho que é uma possível opção de compra. Por que eu acho que é uma possível opção de compra? Porque ele tem tido volume de jogo. Se você olhar o volume de jogo do Mike Evans, não é tão diferente do Chris Godwin assim, tá? Ele teve em 4 dos últimos 5 jogos, ele teve pelo menos 9 targets. São 3 jogos com pelo menos 11 targets. O problema é que ele não tem mais entrado na endzone. E o que caracterizou ele no passado foi isso. A gente viu o Mike Evans nas últimas 2 semanas, nos últimos 2 anos com Tom Brady. Em 2020, 13 touchdowns. Em 2021, 14 touchdowns do Mike Evans. Até agora foram apenas 3. 1 touchdown na semana 1 e 2 touchdowns na semana 4. Desde então, mais nada. Eu acho que essa conexão do Mike Evans e do Tom Brady precisa voltar. Foi um pouco perdida, principalmente em red zone, goal line. Já que é um ataque mais fraco. Um ataque que não está produzindo tantos pontos, não está chegando tanto em goal line, não está recebendo muito espaço em goal line como a gente via o Mike Evans recebendo nessas últimas temporadas. Mas eu espero que isso melhore para o final da temporada. Eu acho que pode melhorar ainda para o final da temporada e ele ser um cara ainda importante. No backfield a gente viu um Rashad White muito utilizado. Primeiro jogo dele de fato como running back 1, né? Sem o Fournette, jogando sozinho ali basicamente. A gente viu o Rashad White sendo bem acionado, né? Ele não correu muito bem, esperava que ele fosse correr mais até. Mas foram 23 oportunidades, 9 recepções, 45 jardas. Isso a gente espera dele, receber passes. Ele tá ali basicamente para receber muitos passes, mesmo com o Fournette. Ele tem um cara que tem um potencial para receber passes, foi draftado mais para isso. É lógico que ele é um bom corredor, mas ele é mais um pass catcher. Então o Tom Brady ele tem uma condição de criar com ele uma química em que ele sempre teve com muitos running backs, até com o próprio Fournette, que o Fournette sempre fez alguns bons jogos ele recebendo passes com o Tom Brady. A volta do Fournette ainda é incerta para essa próxima semana. Se não voltar, eu acho que o Rashad White vale sim uma opção como um running back 2. A defesa dos Saints é uma defesa forte, mas não é mais aquela defesa absurda contra o running back como a gente viu nas últimas 2, 3 temporadas, tá? Então acho que ainda vale sim uma opção aí para o Fournette. O Tom Brady eu acho que não vale uma aposta nessa próxima semana. Ele contra os Saints não costuma fazer jogos muito produtivos. Então assim, não é um caso muito seguro. Não é um ataque que tem produzido muita coisa. Então eu seguraria o Tom Brady essa próxima semana. Se ele fizer um jogo para 20 pontos eu vou ficar surpreso. Eu espero um jogo ali de cerca de 15 pontos para ele. Alguma coisa nesse nível aí pro Tom Brady no Fantasy Football. E pra finalizar com os Saints, que fez um jogo horroroso nessa última semana contra o 49ers, né? Nada funcionou, ninguém jogou absolutamente nada, ninguém produziu nada, nem o Olave, que é um cara que vem tendo um volume e feito jogos muito bons,
fez grandes coisas. Ele foi um menos pior com 5 recepções e 62 jardas. Eu acho que o Olave é um cara para se titular essa próxima semana contra a Tampa. Tampa tem tido seus problemas contra wide receivers, principalmente contra o wide receiver 1, contra aquele bom wide receiver. O Amari Cooper jogou bem nessa última semana, fez big play, e o Olave tem tudo para produzir bem também nessa próxima semana. O Alvin Kamara, óbvio que é um titular e tal, mas assim, preocupa um pouco o Alvin Kamara, tá? Então assim, são 4 jogos seguidos dele sem touchdown, 4 jogos seguidos bem mais... Desde aquele jogo com 42 pontos, o Kamara nos últimos 4 jogos ele não conseguiu somados 41 pontos. Então assim, 42 pontos. Então ele vem de 4 jogos bem mais ou menos, bem complicados. A defesa do Tampa não era aquela defesa mais muito consistente contra running back e tudo mais, mas ainda é uma boa defesa contra running backs. Então ficaria surpreso de ver o Kamara explodindo, a não ser que ele marque 2 touchdowns, coisas desse tipo. Não espero tanta coisa. Eu não apostaria muito nesse ataque dos Saints. Pra mim é o Olave. Chris Olave é o nome desse ataque dos Saints. O Jarvis Landry, como eu falei, é um cara que voltou, mas não voltou com volume de jogo, não voltou recebendo muitas bolas. Não dá pra esperar muita coisa dele. O Juan Johnson é um cara que marca touchdowns. Nessa última semana recebeu 2 targets. Eu acho que essa próxima semana ele pode voltar a ser um cara mais impactante. O Tampa Bay é a 8ª defesa que mais cede pontos pra tight end. Então ele pode ser de novo uma opção pra streaming. Nessa última semana o São Francisco era uma defesa muito forte. É uma defesa que tem talvez a melhor dupla de linebackers da liga. Anulou completamente o Juan Johnson. O Tampa Bay já não é a defesa tão forte como a defesa do São Francisco, longe disso. Então a gente pode ver talvez o Juan Johnson sendo bem acionado de novo. Mas é aquilo, ele é um cara pra marcar TDs, tá? Marcar touchdowns. É um cara que tem produzido touchdowns. Ele não tem nenhum jogo de 50 jardas na temporada. Então a gente espera que pra ele produzir bem, ele marque algum touchdown. Então por isso uma opção de streaming. Nada mais do que isso. Se você tiver um tight end ali minimamente mais sólido, que é difícil também, né? A gente achar, aí vai com esse teu tight end. Fechado mais um podcast do Fantasy Football, com algumas pausas, interrupções, e se ouviu algum barulho no fundo aí, a galera aqui em casa chegando e coisas acontecendo. Mas finalizado mais um podcast, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Queria pedir pra você deixar, como sempre, o seu feedback pra gente, que vale demais, demais, demais. Vamos que vamos pra mais uma semana de Fantasy Football, semana 13. Semana que vem, a última semana da temporada regular, e depois é playoffs, meu irmão. Aí depois é onde começa a loucura. Loucura. Muito obrigado pela sua audiência, galera. Até a próxima. Valeu!